entre o Rei Jesus. É o que nós declaramos, Pai. É o que nós declaramos, Senhor. É o que nós declaramos, Espírito Santo. Abrimos o coração. Abrimos o coração. Abrimos o coração. Abrimos os olhos. Abrimos os ouvidos. Abrimos para que o Senhor entra e nos pega por dentro. Entra nesse lugar que está vazio. Entra nesse lugar que não está preenchido. Entra nesse lugar que precisa reviver, que precisa ressuscitar, que precisa do sonho de Deus, que precisa da vida de Deus. Entra nesse lugar, entra nesse lugar. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, o Rei da Glória, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, o Rei da Glória, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, o Rei da Glória, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, o Rei da Glória, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Teu coração está aberto. Os teus olhos, os teus ouvidos estão atentos. Glória a Deus. Tudo que nós precisamos é que Ele decida vir. Se Ele vier, não precisa de mais nada. Glória a Deus. Tome o seu lugar, querido. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dar um reforço aqui do... Vocês estão me ouvindo bem? Acho que é eu que não estou me ouvindo, né? Tá baixo, pastor? É, porque... Um pouquinho mais de som para mim. Eu quero reforçar... Amém, glória a Deus. O seminário de escatologia, se você perdeu a oportunidade no final de julho, eu também perdi. Então agora nós estamos tendo uma nova oportunidade de ser abençoados com esse seminário, né? Maravilhoso. Quem não conhece o pastor, eu nunca tive o privilégio de vê-lo ministrar escatologia, mas eu sei o quanto é bênção pelas outras ministrações dele. E o pastor me informou que vai ser uma continuação. Então você que fez no final de julho não pode perder, porque ele vai dar continuidade àquilo que foi transmitido, aquilo que foi pregado no final de julho. Amém? Segunda, terça e quarta, seminário. Terça, quarta e quinta. Ó, dando o recado errado. Estão ruim de recado, ainda dá errado. Quem não veio, pode vir, eu vou vir. Eu não vim em julho, a gente vai pegar o negócio andando, não tem problema. Nós vamos entender, Deus vai dar graça. Amém? Não vamos perder essa oportunidade, gente. A chance número 2. Amém? Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês da experiência de Israel, né? Todo mundo que pregar agora por esses dias que chegou da caravana vai contar alguma coisa, né? Eu quero começar assim te testemunhando sobre você crer que quem vai para Israel vai pela fé. Não precisa ter dinheiro, precisa ter fé. Quando o pastor fala isso aqui, irmãos, creia. Eu vou te contar o meu testemunho, não é para te passar ciúme não, viu? Não é para te fazer ciúme. É por 2 motivos. Primeiro que as obras do Senhor, elas têm que ser contadas para o nome dele ser glorificado, amém? Isso chama testemunho. Se ninguém conta o testemunho da bênção, o Senhor não é glorificado. Segundo lugar, porque eu quero incentivar você, para quando o pastor anunciar a próxima caravana, você falar, ó, eu sou desses, né? Então eu tive uma palavra de Deus, e aí eu falei, Senhor, mas vai ser impossível. Mas como o Senhor me ensinou apenas crer, eu criei, né? Eu criei. E começou quando
me ligaram para uma agenda e o Espírito Santo falou assim, não faz agenda para novembro. Mas também não me falou por quê. Né? E eu falei com as pessoas que fizeram contato, não, novembro não dá, mas não sabia por quê. Passou mais uns dias, eu recebi uma palavra de Deus que Ele estava me dando um presente. Aí eu guardei também, né? Vai juntando e montando o quebra-cabeça. Aí eu cheguei aqui na igreja, estava fora, cheguei no domingo mesmo. Eu estava muito cansada, mas o Senhor me constrangeu a vir para o culto, eu não ia vir. Aí falei, não, senti de vir, eu vim. Quando eu cheguei, o pastor estava anunciando, ele tinha anunciado no sábado e era o primeiro domingo. Né? Aí ele falou, olha, dia 2 de novembro. Aí o Senhor falou assim, por isso que eu não te deixei fazer agenda. Eu falei, é comigo mesmo. Eu vim aqui na frente trompando nas cadeiras para pegar o meu papelzinho, né? E aí toda vez que vinha um e-mail da agência, quanto a senhora vai pagar esse mês, né? Minha vontade era falar assim, peraí que eu tenho que fazer uma ligação lá para o terceiro céu, porque eu mesmo não sei ainda, né? Mas, gente, eu fui de maneira sobrenatural. Né? Começou de maneira sobrenatural uma primeira oferta que a pastora falou para mim assim, ó, isso aqui não existe em nada que a gente faz aqui, esse valor de oferta. Falei, comigo existe, daqui a benção, irmão, graças a Deus. Já falei, a viagem, eu sabia que tudo que entrasse de maneira sobrenatural era para viagem, então eu já pedi um boleto. Né? Daqui a pouco vem outros pastores, pastor, nós sentimos de plantar uma semente na sua vida. Eu falei, eu creio que vocês sentiram, irmão. Pastor, eu acredito nisso, me dá a bênção, você vai colher, porque eu sou terra fértil nessa proposta. Todo mundo que plantou na minha vida para ir para Israel, plantou em terra fértil. Não por causa de mim, mas porque eu tinha uma palavra de Deus. Então eu passei e me tornei uma terra fértil desde que eu recebi o ID de Deus. Né? Então, aí foi assim, de maneira sobrenatural. Vinha alguém, falava, eu quero plantar. Gente, por fim, para resumir, né, liquidamos a viagem. Falei, Senhor, e os dólares para ir, né? Como é que fica? Então, eu só vou te contar que só foi 3 ofertas em dólar. Eu recebi oferta em dólar. Fora as outras. E fora o que os irmãos me abençoaram na viagem, do aeroporto da ida ao aeroporto da volta. Gente, Deus usou a caravana inteira para cuidar de mim. Foi assim uma bênção. Eu acredito que são sementes que vão florescer. Porque eu fui debaixo dessa palavra do Senhor. Então, quando o pastor diz, tenha fé, creia. Agora eu vou te dar uma dica do que aciona a nossa fé para ir a Israel. E eu tenho convicção disso. É o desejo no teu coração. Desde que eu morava em Coxim, quando os meus filhos falavam assim, mãe, quando a gente passar dessa fase que a gente não depender mais e formos independentes, nós vamos pagar viagem, a senhora vai para a Europa, vai para não sei aonde. Eu falava, gente, você quer me agradar, me manda para Israel. O único lugar que eu tenho desejo no mundo de conhecer. Se eu for para outros, glória a Deus, vou aceitar, vai ser maravilhoso. Mas o meu coração, o único lugar que ansiava por conhecer era Israel. Então deseje isso. Não que você tenha que desejar só isso. Mas deseje, se você desejar, vai ativar a sua fé. E eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre para você ir. Você recebe para a próxima caravana? Amém? Então, quando o pastor fizer a chamada, creia que nós não precisamos de dinheiro, precisamos de fé. Amém? Eu sou testemunha disso. Então, eu quero te contar isso para te incentivar e para que o nome do Senhor seja glorificado, né, com isso e que seja um testemunho para encher mesmo o nosso coração. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu tive um melhor entendimento lá e assim... Enquanto o Senhor não me deu isso que estava queimando dentro de mim, sobre Cesareia de Filipe, eu não sosseguei. Né? Porque o pastor falou, pastor, tem alguns lugares e pega algum aqui para você ministrar. E foi meio sem pensar ali. E ele falou, tem Cesareia de Filipe. Falei, vai ali, vai aqui, combinamos. E eu, assim, estava incomodada, algo queimando dentro de mim sobre Cesareia de Filipe, mas... eu não sabia o quê. E lá, assim, se tem uma coisa que a gente passa na viagem, é pressão, sabe? Então, quando você está querendo pensar, alguém chega, vamos. E sobe o morro, e desce o morro, e sobe a escada, e desce a escada. Aí, quando a gente vai para o quarto, tem o companheiro de quarto, né? Então, assim, você não tem muito tempo para buscar. Você tem que buscar aqui, né? E lá, para lá cheio, né? E aí, lá, o Senhor vai te surpreender nos lugares. E eu falava, Senhor, mas não está certo, tem alguma coisa queimando aqui dentro. E até que foi adiada, né, o dia de ir em Cesareia de Filipe,
Filipe, e aí nesse tempo do adiamento, o Senhor preencheu meu coração, né, com isso que eu vou compartilhar com vocês. E lá o tempo era curto, então a gente passou o resumo, e eu falei para os irmãos que eram da arte, que estavam lá, vai ficar para uma quarta-feira, né, aquilo que o Senhor compartilhou conosco lá. Então eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus 16, nós vamos falar de outros textos, mas vamos ficar nesse texto base, Mateus 16 a partir do 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Então, Cesareia de Filipe foi o lugar, foi o cenário, né, foi o palco dessa grande revelação. E Jesus, ele vinha com isso durante todo esse tempo de caminhada com os discípulos, né? Ele trazia essa revelação, né, guardada dentro de si, porque não havia chegado o tempo. E quando chegou o tempo, ele também escolheu o lugar. E estando lá, nós podemos entender com uma plenitude, né, sem igual, por que Jesus escolheu aquele cenário. Então, a figura de linguagem do ambiente original disso fala muito com a gente, por si só, né, fala muito. E ele escolheu, então tinha um tempo e um lugar para ele entregar essa grande revelação, né? Era a maior revelação, era o segredo do seu propósito, né? Jesus era mistério escondido desde antes da fundação do mundo. Então ali ia ser a revelação de algo que era mistério oculto desde antes da fundação do mundo. Então Jesus iria entregar essa grande revelação aos discípulos. E aqui eu já começo entendendo duas coisas importantes, né? O tempo e o lugar onde ele estaria trazendo essa revelação, né? O tempo, por quê? Porque assim, até ali Jesus já tinha tido uma caminhada com os discípulos. E eu fico às vezes pensando o quanto ele já não queria ter compartilhado isso antes, né? Era o segredo do seu propósito. E ele fez daqueles discípulos amigos íntimos, né? Então, talvez por muitas vezes ele quis revelar, mas não era o tempo, né? E ali, nesse momento, quando ele levou eles para Cesareia de Filipe, só faltavam alguns meses, né? Alguns meses para ele ser entregue em Jerusalém, para ele ir ao Gólgota, ir à morte, se consumar a cruz. Então ali, quando já faltava um pouco de tempo, então Jesus levou eles àquele lugar para entregar essa revelação. Eu acredito que esse tempo de espera foi porque só o tempo é que nos traz assim maturidade. E para ouvir aquela revelação, os discípulos precisavam de uma maturidade, porque afinal ia ser uma notícia difícil, de difícil aceitação. E assim continua sendo hoje, né? O Evangelho, ele nos atrai por várias maneiras. Várias são as portas que o evangelismo usa para nos atrair. Mas só com um tempo de maturidade nós podemos entender essa revelação da cruz. Porque Jesus ali, ele ia se revelar, mas ele ia revelar também a proposta da cruz, o propósito da cruz. Então é só um tempo de maturidade que vai nos fazer entender e aceitar essa revelação. Então os discípulos precisavam desse tempo, né? Eles precisavam
entender isso. Paulo, quando ele escreve aos Colossenses capítulo 1, eu vou ler de 25 a 29, quando ele escreve esse texto, eu vejo que Paulo, ele já tinha esse entendimento, né, que já foi lhe transmitido, ele foi forjado nisso. Mas quando essa revelação chegou a Pedro e aos outros, aos primeiros, então era muito mais difícil, não tinha um caminho aberto. Né? Em Colossenses 1, 25 a 29 diz assim: da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Então Paulo está falando desse mistério que na geração dele havia sido manifesto. Mas nesse cenário de Cesareia de Filipe, Pedro e os outros eram os primeiros. Pedro, o primeiro a receber essa revelação desse mistério. E os outros ele junto com eles. O texto continua dizendo: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Então o apóstolo Paulo aqui, ele compartilha o quê? Já de uma maneira madura, que ele tinha entendido que o mistério oculto por todas as gerações, que era Cristo como Redentor, havia sido entregue para um fim, para que alguém manifestasse isso, para que essa palavra chegasse aos gentios e para que o reino fosse estabelecido. E nós vamos ver nessa revelação de Jesus que é tudo isso que ele vai revelar, porque ele se revela quem ele é, o Pai revela quem ele é, Cristo revela a igreja, né, o fundamento da igreja, e a cruz é revelada e o reino também é revelado. Então aqui em Mateus 16, nós temos o quê? A grande revelação. A grande revelação, em todos os sentidos. 16, 13 a seguir. Nós temos toda a revelação do Evangelho, né? E o qual a igreja precisa estar fundamentada nela. Quando nós saímos desse fundamento, então a igreja não prevalece. Agora, Jesus aqui, ele precisava entregar essa revelação a um grupo um pouco mais maduro. E nós vamos ver pelo texto que ainda faltava. Mas também não tinha mais tempo, faltavam só alguns meses para ele ser entregue em Jerusalém. Não tinha mais muito tempo. Mas nós vemos que tem algumas revelações que no início da caminhada nós não suportamos. Mas tem um momento que Deus precisa achar uma igreja madura, que suporta ouvir uma revelação de peso para que o reino seja estabelecido. Então isso é o tempo que nos dá. Jesus, ele queria falar sobre o propósito da sua morte, né? E no momento que faltava alguns meses para isso, então ele escolheu Cesareia de Filipe e levou os discípulos para lá, né? E como o pastor mencionou já domingo, foi uma caminhada de Cafarnaum até esse local. Nós andamos de ônibus, né? E ainda falava, gente, não chega, não chega. Aí a hora que a gente pensava que Jesus fez a pé, né, a gente ficava quieto, ficava com vergonha, né, de reclamar do ônibus, se tocava, né, caía a ficha. Então foi uma caminhada longa, mas ele levou porque tinha um motivo. O lugar físico ministrava algumas coisas. Então tinha um motivo para selar, né? E por que Jesus escolheu Cesareia de Filipe? Porque ele escolheu aquele local. Gente, eu pude compreender, para mim, uma das coisas muito importantes em estar em Israel foi ver o cenário onde as coisas aconteciam. Eu tenho certeza que nunca mais eu vou ler a Bíblia como antes. E por mais que quando a gente estuda um pouquinho da geografia, por mais que quando a gente vê as fotos e tantas coisas de quem está lá, a gente não tem a real noção de quando você está. Então, aqueles lugares, né, é toda a figura de linguagem que Jesus usava para pregar, né? Então, você andando por lá, quando eu vi as romãs de lá, eu compreendi as romãs da Bíblia. Gente, eu não dava importância para romã. Porque romã, para mim, era aqueles pés que a gente tem com umas desse tamanhozinho, miudinha, murcha, que a gente pega de vez em quando para fazer um negócio para a garganta.
Eu só pensava em romã nesse aspecto. Quando eu vi as primeiras romãs lá, aí eu falei, gente, é por isso que a Bíblia fala tanto de romã. O significado, que as romãs são imensas, né? O suco da romã, culturalmente já é algo que é muito usado. E aí você começa a entender algumas figuras de linguagem bíblica, por que foram escolhidas, né, algumas frutas, por que Jesus falava tanto dos montes, né, das águas, do mar, porque Israel é cercado de tudo isso. Então ele escolheu Cesareia de Filipe por causa, né, de algo especial. Primeira coisa, né, essa terra, esse território, né, de Cesareia de Filipe era aos pés do Monte Hermon. Então quando a gente está lá e vê aquele monte, aquele rochedo, né, eu coloquei aí algumas fotos. Volta lá na primeira. Acho que mais uma para trás. Gente, a foto ficou muito grande, né? Acho que eu não soube colocar. Essa é a primeira? Então, quando a gente está lá, nós estávamos um pouquinho mais embaixo. Depois nós subimos até esse lugar. Você pode ver por que Jesus, ele falava, né? Olhando para esse lugar, ele fundamentou a igreja olhando para essa rocha. Quando ele diz, tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, claro que ele estava edificando sobre ele, mas tinha esse pano de fundo, né? Tinha esse cenário, né? De um monte imenso, de uma rocha imensa, e ele levou ali, porque exatamente ali tinha muita figura de linguagem sobre a revelação que ele ia entregar. Então, assim, uma coisa que eu comecei a observar sobre esse lugar, e comecei a fazer alguns apanhados de outros textos que se referiam a esse lugar, né? Isaías, no capítulo 9, tem um texto que eu uso tanto, né, em libertação, para declarar a luz sobre uma terra que habitava em trevas, né? Eu uso muito esse texto, mas eu não tinha me dado conta do que era a terra de Zebulon, a terra de Neftali, na sua essência, né? Então, essa parte de Israel, que envolvia Cesareia de Filipe, uma parte norte de Israel, foi uma terra que foi assolada antigamente por vulcões. Então, ela viu muita dor, viu muitas pessoas mortas, foi uma terra que viu muita assolação. E quando Isaías está profetizando no capítulo 9, é disso que ele está falando. Quando ele diz no verso 1 e 2, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Neftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então, o que ele estava dizendo? Em volta desse cenário, uma terra que antes viu muita assolação, mas Isaías estava profetizando um tempo em que Jesus pisaria a Galileia, em que ele pisaria esse caminho, né, do mar da Galileia, que foi o maior cenário. O mar da Galileia foi o principal cenário onde Jesus operou seu ministério e todos aqueles milagres. Isaías estava profetizando sobre isso, porque era uma terra literalmente escura. Se você olhasse de Cafarnaum para lá, ou até de mais abaixo para lá, você viu que é uma terra preta, porque ela foi entenebrecida literalmente por causa dos vulcões. Então as rochas lá continuam sendo escuras, e tinha casas construídas, que as casas eram construídas de pedra, então era aquela parte negra, as construções eram escuras. Então, quando você olhava esse cenário, literalmente, era uma terra escura, entenebrecida. Não era só de trevas espirituais que o profeta estava falando. Ele estava falando de algo que ele via, de uma realidade escura que ele via. Mas ele estava dizendo espiritualmente, um dia ela vai ver luz. Por quê? Jesus vai pisar lá. E quando ele andou nesse tempo do ministério lá, foi esse caminho de luz sendo aberto. Então, essa terra, quando Isaías 9 está dizendo, além do Jordão, na Galileia das nações, está falando dessa terra, que envolvia também Cesareia de Filipe. Então, Jesus, ele escolheu um lugar específico
para entregar a revelação mais importante. Então, esse lugar se transformou geograficamente na melhor terra. Olha que curioso, esse povo que andava em trevas viu uma grande luz também no literal. Por quê? Porque aquela terra que foi assolada, que viu muita morte e destruição por causa de vulcões, mas viu também a luz, porque agora ficou uma terra escura, que absorve muita luz, então o trigo lá dava mais rápido. Quando o sacerdote ia oferecer as primícias, as primeiras primícias a ser movidas vinha da Galileia, vinha dessa terra escura, era o lugar que crescia, né, se tornou fértil, se tornou um lugar de muita fertilidade, de uma terra, né, que rendeu muito, que dava muito. Então Isaías já estava profetizando isso, fisicamente e espiritualmente. Eles vão ver a luz, eles vão ver o socorro, eles vão ver a bênção, fisicamente e espiritualmente. Então, para mim, textos como esse de Isaías, ficou muito mais claro, né, saltam de uma maneira diferente para que a gente possa entender. Outra coisa que lá estava, né, na outra foto a gente vai poder ver. Gente, eu falhei aqui nesse negócio da foto, né, que tinha que deixar ela menorzinha. Mas pode passar mais uma? Aqui ainda é o Monte Hermon. Agora tem uma próxima aqui que é a nascente do Jordão. Então lá também, aos pés do Monte Hermon, está a nascente do Rio Jordão. E, gente, Jesus levou eles tudo com um propósito. Então, o Jordão, ele nascia ali no norte, nascia ali, depois passava para o Mar da Galileia, aí continua, depois ainda deságua no Mar Morto. Então, Jesus, ele retornou os discípulos aos princípios. Como Deus trabalhou isso comigo? Que o Senhor levou eles ali, no início, na fonte. A fonte é onde jorra a água mais limpa. Né? Às vezes, quando nós recebemos o Evangelho, quando eles receberam nessa pureza, nessa integridade. E com o passar do tempo da igreja, né, cerca de 2000 anos, o Evangelho tem se distanciado tanto dos princípios, tem se distanciado tanto da fonte. Né? E Jesus levou eles ali profeticamente, aos pés da nascente do Jordão. E o que Jesus queria dizer? Olha, é aqui que eu vou dar os fundamentos. Aqui está a nascente, está a água limpa. A igreja não pode sair dos pés dessa revelação, não pode sair da fonte verdadeira. Foi o que eu entendi muito lá. Não saia da fonte. Ele revelou na fonte do Jordão porque ele queria dizer, permanece nessa revelação. Por isso que eu chamei a mensagem de a grande revelação, porque foi o palco da grande revelação. E o que Jesus estava querendo dizer, levando ele na fonte, na nascente do Jordão? Vocês têm que ficar no princípio. Queridos, como eu entendi o quanto é importante para que a igreja prevaleça, para que a igreja seja uma igreja de fato vitoriosa, numa vitória de fato em Deus, que ela permaneça nos princípios. E Jesus cuidou disso. Isso me encheu. Jesus cuidou disso profeticamente, levando eles para entregar essa revelação em Cesareia de Filipe. Ele disse, olha, tudo aqui vai ensinar. A nascente do Jordão vai ensinar. A rocha que está atrás de vocês, né, vai ensinar. A gente não sabe onde eles estavam ali, mas podiam estar em qualquer lugar, por perto ali da rocha. Mas ele estava no monte, ele estava olhando para esse monte, e ele estava na nascente do Jordão. Então, a revelação que ele vai trazer, vai nos fazer voltar aos princípios. E não é algo diferente do que você já sabe, mas talvez hoje caia ao seu coração de uma maneira revelada, e é isso que importa. Né? É isso que importa, que não venha como conhecimento, mas que venha algo que fleche o nosso coração com entendimento. Então, a nascente do Rio Jordão foi para isso, né? Para que tivesse uma certeza dessa clareza do Evangelho inicial, onde foi fundado, né? Onde teve os fundamentos lançados da igreja. Só essa água saciaria plenamente a sede do ser humano. Então, aqui está uma foto da nascente. Pode passar mais uma, por favor? Aqui, mais uma. Tem uma foto aqui que nós estamos... Uma que nós... essa aqui tem uma que a gente vê mais claro, é onde nós estamos compartilhando a palavra. Então aqui nós estamos
aos pés dessa rocha, né, próximo a essa rocha. Depois nós subimos lá em cima e nós estamos à esquerda, à direita da nascente do rio, né? E podia ser qualquer lugar que Jesus estivesse ali dirigido com eles. Eu me encheu o coração de lembrar do Salmo 42, porque o Salmo 42 é um salmo que nós oramos tanto em momentos de aflição. E o contexto do Salmo 42 também é o Monte Hermon. E diz assim o Salmo 42: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Quem não conhece, né? Quem já não profetizou, não clamou através do Salmo 42. Uma outra tradução diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Lá no versículo 6 do Salmo 42, ele descreve o ambiente que ele está. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso eu lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o grande monte. Algumas Bíblias está pequeno monte, mas tem outras que está das alturas do Hermon, desde o monte Mizar, né? Outras traduções está assim. Então esse é o contexto em que ele escreveu. Provavelmente lá no alto do monte, onde na foto para trás onde nós vimos, era o lugar que essas corças, que esses servos ficavam. E eles suspiravam pela água que estava lá embaixo. E o salmista de algum lugar estava contemplando isso. Ele via as corças lá em cima, suspirando pela água que não podia alcançar lá embaixo. E aí ele diz assim, quando ele for expressar o sentimento, ele diz: é assim que eu me sinto. Assim como elas estão lá em cima, suspirando pela água que está lá embaixo e não podem alcançar, assim eu estou precisando do Senhor. Sabe, queridos, Deus ministrou muito o meu coração, que é só a água da nascente, é só a água que jorra da verdade do Jordão, da verdade de Cristo, dos princípios onde a igreja foi edificada. É só essa água que vai nos saciar. Quando nós vamos procurar saciar a nossa alma em pessoas, quando nós vamos procurar resposta em pessoas, ou em coisas, em matérias ou em pessoas, nós jamais seremos saciados. Quando nós vamos procurar resposta para as nossas aflições, quando nós vamos procurar resposta para as áreas que nós precisamos de cura, de libertação, em coisas, em pessoas, em atividades, jamais nós seremos. Aí nós vamos ficar, assim como o salmista viu as corças, só suspirando, mas não podendo beber da água. Agora, quando a gente se prostra, né, em Deus, e a gente decide beber na fonte, nós vamos encontrar essa água jorrando do Jordão. Nós vamos encontrar espiritualmente, nos lavando, nos achando, sendo resposta viva na nossa vida. Amém? Então Jesus queria dizer aos discípulos que só a água dessa revelação que ele ia dar era que ia saciar. Ele queria dizer: olha, não adianta outro lugar, vocês só vão prevalecer se vocês ficarem em cima disso que eu vou contar agora. Era isso que Jesus queria dizer quando ele pregou nesse cenário. Então o cenário foi alguma coisa muito profética. E qual foi então a revelação de Jesus, né? Voltando lá para Mateus, no capítulo 16. O que Jesus revelou ali? Jesus revelou 4 revelações em um momento. Por isso é grande revelação. Jesus ali se revelou, Cristo foi revelado, a igreja foi revelada, a cruz foi revelada e o reino foi revelado. Então ele deu uma revelação acerca dele como Messias, uma revelação acerca da igreja sendo fundada, uma revelação acerca da cruz e do propósito da cruz, e uma revelação acerca do reino sendo estabelecido. Então, ali ele deixou toda a direção, né, toda a direção. E voltar à nascente do Jordão é realmente voltar a caminhar nos passos dessa revelação. A primeira revelação foi de que ele era o Cristo. Então, como nós lemos lá em Colossenses, Cristo era mistério escondido. E ali foi a revelação de que ele se tornou, e de que ele era o Messias, de que ele veio como Messias. Engraçado que Pedro, ele teve essa revelação do Pai,
que Jesus fala? Não foi carne nem sangue que te revelou. Quando ele pergunta, né, o que ele pergunta para os discípulos? Quem dizem que eu sou? Uns dizem que é um dos profetas, uns dizem que é João, né, outros, qualquer um deles poderia ser. E ele falou, mas e vós? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro teve aquela iluminação divina, né, e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele falou, não foi carne nem sangue, foi o Pai. Então o Pai revelou a identidade de Jesus, que ele era o Cristo, para Pedro. E aí Jesus falou assim, bem-aventurado, Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Então Jesus, né, disse, olha Pedro, você é privilegiado, você é um bem-aventurado, porque você recebeu essa revelação do Pai. A carne não poderia ter te dito isso. E então essa foi uma grande revelação que o Pai entregou ao coração de Pedro. Mas em seguida, Jesus fala assim, no versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então o Pai dá uma revelação a Pedro, mas agora Jesus também uma revelação. Ele diz, tu és bem-aventurado porque o Pai te revelou que eu sou o Cristo. Mas, porém, também eu te digo, ou seja, eu também tenho uma revelação para te dar. Eu também tenho algo para te contar. Tu és Pedro e sobre esta pedra, que pedra? Né? Sobre essa rocha, sobre essa informação que você teve, sobre essa revelação de que eu sou o Cristo, está sendo fundada a igreja, está sendo fundamentada. Ali nasceu o primeiro fundamento da igreja. Ali Jesus entregou a revelação da igreja. Então o Pai entregou uma revelação para Pedro e agora Jesus entrega uma também. Cristo revelou a igreja para Pedro. O Pai revelou a identidade de Jesus sendo o Cristo Messias e agora Jesus revela a identidade da igreja. Sobre essa informação está estabelecida a igreja. E eles estavam nesse cenário, desse monte, uma grande rocha. Mas ele dizia, olha, sobre a revelação do seu Messias, nós estamos fundando, né? Eu estou fundamentando a igreja. Depois teve uma terceira revelação, né? E eu achei assim, muito interessante, que a partir do versículo 21, né? Ali o 18, Jesus revela a igreja para Pedro. Aí ele diz, eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado. Tudo que vocês desligarem será desligado. E aí pediu que ninguém contasse sobre essa revelação. E aí o versículo 21 diz assim, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Então a partir de aí o ensino começou a mudar. A partir de aí ele começou a revelar a terceira revelação, que era a cruz. Só que aí, gente, o negócio pegou. Na hora que Jesus foi começar a falar da cruz, aí a coisa ficou complicada. Então o que eu entendo? Não existe igreja sem a cruz. Nós sabemos isso. Isso é algo que nós, né, vivenciamos, ouvimos toda semana. Principalmente aqui na Atos, a gente ouve muito sobre a cruz. Mas, queridos, eu entendi isso de uma maneira sobrenatural. Porque eu entendi isso, Jesus gritando pelo cenário, gritando por tudo que estava ali. O Evangelho não vai estabelecer o reino. A igreja não vai estabelecer o reino se nós fugirmos da cruz. Não vai. E foi justamente isso que fez com que Pedro tivesse um conflito. Pedro teve um conflito, né? Até assim, lá, depois, nesse lugar maior, mais alto ali onde nós subimos, o pastor Dinho compartilhou algo que eu já tinha ouvido ele compartilhar aqui, em outras vezes, não só uma vez. E toda vez que ele compartilha, isso é muito forte, né? Que após Pedro ter sido usado para uma grande revelação, logo ele já foi usado pelo diabo, porque Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Né? Porque o pastor Jim sempre assim pontua esse orgulho de Pedro de ter sido usado, né? E nos ensina, e sempre é um ensino que traz muita responsabilidade quando a gente ouve dele. Mas Jesus ele me deu um outro ponto ali nessa situação, além do orgulho de Pedro, algo que foi além. Na verdade eu entendi como sendo a raiz desse mico, né, que Pedro pagou. A raiz do negócio, não sei se é porque eu estou acostumado a procurar raiz, eu já entendi como a raiz, né? Talvez é isso. Mas eu já entendi como a raiz.
né? Porque Pedro teve um conflito ali. Gente, o problema foi a cruz. Porque no verso 21 ele diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos o que ia acontecer. A partir do momento que Jesus começou a falar que ia morrer, Pedro já não gostou. Pedro não conseguiu, enquanto a revelação era da vitória, né? Enquanto a revelação ele era bem-aventurado, bendito, bem-aventurado você que recebeu do Pai, que eu sou o Cristo. Aleluia, Pedro vibrou, né? Depois ele diz: agora eu também vou te contar uma revelação. Tu és Pedro e sobre essa pedra, sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja. Aleluia! Pedro ficou glorioso, mas quando falou eu vou para Jerusalém ser entregue, o negócio murchou. Então assim, Pedro ele teve um conflito. Ele não recebeu bem a revelação da cruz. E aí eu falei: Senhor, qual que era a raiz? Né? Então veja bem, até aqui vinha um deslumbre. Gente, os discípulos, o ministério de Jesus estava em ascensão. Então era muito gostoso. Era muito gostoso assessorar o Senhor. Tinha as dificuldades? Tinha. Mas tinha os benefícios. Você vê as pessoas sendo curadas. Você vê os sinais de maravilha. Você vê 5 pães alimentando 7 pães alimentando 4.000. E 5 pães alimentando alguns 1.000, que eu esqueci agora. É também um tanto de 1.000, né? Está na Bíblia. Mas eu sei que 7 alimentou 4.000, esse eu tenho certeza. E eles viam tudo isso. Então era gostoso. Agora falou assim: eu vou para Jerusalém ser entregue e vou morrer. Aí ele não gostou. Então ele gostou da revelação de que Jesus era o Cristo. Ele amou a revelação de que nessa rocha vamos edificar a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu vou te dar as chaves. Ele gostou da chave, né, do reino. Mas quando ele falou morrer, aí ele falou: não, Senhor, não. Então a raiz da questão era o apego a tudo que eles estavam vivendo. Enquanto a igreja se apegar com o que o evangelho e o poder de Deus oferece, o reino não será estabelecido. Enquanto nós nos apegarmos com o que Jesus pode fazer, o reino não será estabelecido, porque a semente só vai germinar quando nós morrermos na vontade, no apego. Quando nós decidimos morrer, aí sim o reino vai ser estabelecido. Quanto a igreja se desviar 1 milímetro e 1 pé deste evangelho, o reino de Deus não será estabelecido como deve. Ele vai avançar à medida que nós aceitamos a palavra da cruz. Toda vez que nós rejeitarmos a cruz na nossa vida, é uma porta, é uma legalidade para o diabo entrar. Gente, olha o que Pedro falou. Pedro disse assim: não vá para a cruz. Foi a mesma coisa de Pedro dizer assim: não cumpre o propósito, por favor não morre. Gente, olha a manipulação de Pedro, ainda que inconsciente. Tenha compaixão de ti, Senhor. Mas a raiz não era dó de Jesus. É porque assim, sem Jesus vivo, acabou tudo, né? Tudo que nós estamos vivendo acabou. Queridos, deixa eu te dizer, enquanto nós ficarmos apegados à proporção que o evangelho pode nos levar, a cura que pode vir, ao milagre que pode vir, ao quanto Deus pode nos usar para os outros, ao quanto a igreja pode crescer em poder e glória, enquanto o nosso coração se apegar nisso, o reino não é estabelecido. Não é. O reino será estabelecido quando nós amarmos a revelação da cruz, no mesmo pé, do mesmo tanto que nós amamos a revelação de que Jesus era o Messias. É o Messias. O reino será estabelecido na mesma medida que nós amarmos a mensagem da cruz, da mesma forma que nós amamos a mensagem da igreja, de que a igreja é fundada nessa revelação, de que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Nesse pacote se inclui a revelação da cruz. O vacilo de Pedro foi quando ele não quis a cruz, mas lá dentro do coração dele tem uma sondagem que só o Senhor fez. Nós não podemos ter certeza, o Senhor é quem sondou as motivações de Pedro, as motivações ministeriais de Pedro até ali, toda a ascensão, tudo que ele estava vivendo, tudo que era bom que ele estava vivendo. E aí ele pensou: vai morrer, acabou com tudo. Morrer, acabou com tudo, vai ser derrota total.
Queridos, muitas vezes nós caminhamos assim. Quando Jesus nos chama para morrer, às vezes somos tão corajosos. Somos tão corajosos para orar por pessoas. Às vezes somos tão corajosos, né, para enfrentar tantas coisas que aparentam ser boas. Mas quando Jesus nos pede uma única coisa, como uma prova de morte, nós não queremos entregar. Às vezes é bem pequenininho assim, ó. Às vezes a gente quer fazer o tanto. Nós queremos viver a glória, né, do que o Evangelho pode nos proporcionar. Queremos viver o milagre. Isso acontece muito quando nós chegamos. Estamos alicerçados no milagre, alicerçados no que Ele pode fazer, e Ele pode mesmo. Alicerçados nos benefícios do Evangelho. Só que Deus estava esperando um grupo de discípulos amadurecer para entregar a revelação de responsabilidade, para que o reino fosse estabelecido. Deus está esperando uma igreja madura, que entenda a revelação da cruz, para que o reino avance na medida que precise, e nós possamos clamar junto com Jerusalém: Maranata vem, Maranata vem, Maranata vem. Ele clama por uma igreja que entenda a cruz, e cruz é renúncia. Ah, queridos, que Deus nos ajude a renunciar. Que Deus nos ajude a ter a misericórdia, porque nós estamos tão interessados no que o Evangelho pode nos proporcionar, e não renunciamos um tempo que Ele nos pede, não renunciamos uma comida para fazer um jejum que Ele nos pede, não renunciamos uma televisão, não renunciamos um lazer, não renunciamos o namorado que não é de Deus, o relacionamento que não é de Deus, não renunciamos uma pornografia, não renunciamos nada, 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 nada. Enquanto a igreja não amar a cruz, enquanto a igreja não amar renúncia, a palavra renúncia é a palavra para essa noite, a palavra renúncia é a palavra para essa noite, a palavra renúncia é a palavra nessa noite. Deus precisa de uma igreja madura, que vive renúncia, para que o reino seja estabelecido. Rendabastore na yalabashei, nada na balabagashei, reda labashore balabashei. Anasteneia da manachore. Tava muito bom. Precisava de dinheiro para pagar o imposto. Vai lá na boca do peixe, vem a provisão. Estava muito bom, faltava o pão. Multiplique e dá para a multidão. Era legal assessorar Jesus nesse aspecto. Eu quero viver quando eu imponho as mãos e a pessoa é curada, ou é liberta. Eu me orgulho de servir ao Rei da Glória. Mas amar a cruz, Pedro não conseguiu. E a maioria de nós não é melhor que ele. A maioria de nós pedimos, 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 pedimos. Queremos o que Ele nos proporciona, mas não entregamos, não entregamos, não entregamos. Não renunciamos, não renunciamos. Deus precisa de uma igreja madura, para que Ele possa entregar a revelação de responsa. Uma geração que vai amar a cruz, a ponto de que o reino seja estabelecido na proporção que deve ser estabelecida para a volta dele. Nós precisamos avançar. O vacilo de Pedro foi na hora da cruz. Ele não quis a cruz, porque ele estava deslumbrado. Quantas vezes nós lemos esse versículo sem entender esse contexto direito? Versículo 24 do capítulo 16. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Depois que ele diz para Pedro, repreendeu Pedro. Pedro disse assim: tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás,
que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só que são dos homens. Sabe qual que é o nosso mal para não compreender a cruz? Nós buscamos só as coisas dos homens. Vou consertar. Nós buscamos pouco as coisas de Deus. Talvez não só dos homens, mas buscamos pouco o interesse de Deus. Sabe por quê? Porque para de fato ouvir o que Deus quer, tem que ser corajoso, porque Deus sempre vai pedir. Tem renúncia. E aí tem que ser corajoso, é difícil. Ir mesmo para dizer assim, eu quero te ouvir. Quem é um pouco mais maduro que sabe, toda vez que você vai nesse nível e fala, eu quero que o Senhor fale, Ele vai falar, mas vai te doer, vai te custar algo. Na maioria das vezes vai custar. Ele falou, Pedro, você está me servindo de escândalo. Porque você está mais interessado nas coisas dos homens do que na do Pai, do que na do céu. Você não entendeu, você não compreende. Você não compreende. Depois Pedro compreendeu. Mas nesse momento, Pedro foi duramente repreendido. Depois ele traz a revelação do reino. As chaves do reino. Né? Quando ele fala antes lá, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. No versículo 28 do capítulo 16, ele encerra esse texto dizendo, em verdade eu vos digo, que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O que Jesus estava falando? Eu quero revelar o meu reino para alguns dessa geração, quero mostrar. Queridos, não tem um reino sem a cruz. Quando nós perdemos o foco das coisas de Deus, o reino não é estabelecido. E a verdade dessa revelação é que nós vamos ser uma igreja vitoriosa. Nós vamos ser uma igreja que destranca as portas do inferno, porque tem as chaves. Quando a gente amar a cruz, na mesma medida que amamos a outra parte da revelação. Quando foi equiparado o amor à cruz ao amor da revelação de que Jesus é o Messias, de que nessa revelação está fundada a igreja, e de que o reino precisa ser estabelecido. Quando nós amamos a cruz, nessa mesma medida, o reino vai ser estabelecido. Aí sim, debaixo dessa revelação, nós vamos ser uma igreja que vai prevalecer. Nós podemos avançar contra as portas do inferno. Porque as portas não vão vir, como o pastor falou, né? As portas que vão vir, nós que vamos ir de encontro. Com chave, com chave ou com o pé na porta, não importa. Mas nós vamos avançar. Só que debaixo dessa verdade, tudo que fugir da verdade que está na fonte do Jordão, que está na fonte de Yeshua, tudo que fugir disso é engano. Parcialmente, no mínimo parcialmente vai nos enganar. Vai nos tirar do que é a essência de prevalecer contra o inferno. Toda vez que a nossa guerra não tiver o amor para a cruz, para a revelação da cruz, a nossa guerra vai ser vão. Em libertação nós ainda vemos muitas pessoas querendo a mágica e não a cruz. E por mais que a gente grite que não vai adiantar, que não tem a varinha de condão, que não tem o super pastor, que não tem a super pastora, que não tem a super pessoa, não existe. A gente grita, 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 grita. Muita gente ainda foge da cruz. E não vai acontecer, nem de cunho pessoal, e muito menos a nível de igreja, se nós não amarmos a cruz. Essa foi a grande revelação que Jesus escolheu o cenário de Cesareia de Filipe. Ele escolheu os pés do Monte Hermon. Ele escolheu a nascente do Jordão. Ele escolheu por um motivo, para dizer, volta a igreja para os princípios. Para dizer para os discípulos, não saiam dos pés da nascente, não saiam da água limpa, nunca saiam dessa verdade que eu estou vos revelando aqui, porque essa verdade é o que vai dar a vitória da igreja. Essa verdade, caminhar nessa revelação é o que vai edificar o reino na terra. Caminhar debaixo dessa revelação é o que vai fazer vocês prevalecer contra o inferno. Gente, no monte, volta lá um pouquinho naquela foto do monte que aparece o buraco lá da caverna.
ali, ó, nesse, né, dá para vocês verem ali esse buraco, é chamado de boca do inferno, né, pastor? É assim, né? Ali era adorado o deus Pan. Então, gente, eu preguei quase na boca do inferno, foi mais para baixo, graças a Deus, né? Foi lá a minha pregação em Israel. Era chamado de boca do inferno porque era adorado o deus Pan. E esse deus, ele recebia uma oferenda de um animal. E diz, né, conta-se a história, e parece ser verídica, que quando o animal voltava, né, não aprofundava, lá tinha água, né, dentro dessa caverna, desse buraco, tinha água. Hoje está seco, mas tinha naquela época. E quando o animal voltava para cima, não era engolido pela água, é porque o Deus, né, não tinha aceitado a oferenda. Então se sacrificava virgem, uma virgem ou mais virgens, para que pudesse ser aceita a oferenda. Esse demônio, essa entidade que era idolatrada, adorada nesse lugar, era o deus do pânico. Então tinha uma perseguição contra as mulheres, e ele tinha uma violência sexual contra as mulheres. E as mulheres, quando via essa figura se apresentar, parte animal, parte homem, elas entravam em pânico, né? Entravam no estado de paralisia. E ali acabava acontecendo muitas situações quando eram visitadas por essa entidade. E Jesus tinha tudo isso que Jesus falou de maravilhoso nesse lugar, mas tinha essa boca do inferno. Então, mediante muitos sacrifícios alimentavam esse altar, nessa caverna, nesse buraco, fica fácil de entender que ali era uma passagem de demônios. Porque todo lugar onde se alimenta com sacrifícios a uma entidade maligna, fica bem mais vulnerável no mundo espiritual. Então ali naquele tempo, entendia-se que ali era uma passagem de demônios. Demônios vinham, né, porque eram adorados naquele lugar, então ali abriu um buraco espiritual para que eles também pudessem vir à terra. E nesse lugar, né, já era um lugar predestinado pelo Senhor, já era um lugar onde o Senhor sabia o que ia fazer. E Satanás, como sempre, vai tentar ali manchar o altar, vai tentar manchar o altar. Mas nesse lugar, Jesus falou: se vocês ficarem nessa revelação de que eu sou o Cristo, eu sou o Redentor, eu sou o Messias, fora de mim não há salvação. De que a igreja é fundada nesta revelação, nessa rocha, eu edifico a igreja nela. De que a cruz é algo que faz parte disso. Aqueles que quiserem vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. E de que assim o reino vai ser estabelecido. Se vocês ficarem nessa revelação, a boca do inferno vai se tampar. É por isso que ele dizia: não vai prevalecer. Não vai prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nem tem como avançar, e não vão e não podem. Mas quando nós entendemos essa verdade, fica de pé no seu lugar. Eu quero orar com vocês nessa noite. E a palavra que eu tenho para a igreja é que nós possamos nos guardar de todo o fermento que nos tira dessa presença de Deus e de amar a cruz. No início do capítulo 16, antes de Jesus entrar nesse contexto, ele vai falar para os discípulos assim: sai do fermento, tenha cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos falam para ele assim: Senhor, está pensando que ele está falando de pão, será que nós esquecemos de trazer o pão? Eles levam para o lado do fermento natural do pão. E Jesus disse: vocês não entendem. Aí sim eles compreenderam que Jesus estava falando da doutrina dos fariseus. Queridos, que nós possamos tirar o fermento da nossa vida. Porque para nós vivermos essa revelação da cruz, nós precisamos tirar o fermento. Todo tipo de pecado que nos impede de entrar no amor verdadeiro, a cruz, todo pecado que nos impede de renunciar a tudo que nós precisamos para viver esse evangelho, que nós possamos deixar. E eu quero te convidar a deixar nessa noite. Deixar o fermento. Eu não sei o que te impede de renunciar ao que Deus está te pedindo.
Eu tenho avaliado o que eu não tenho renunciado, ou o que tem sido impedimento para mim. Agora, para você, só você que pode entender isso em Deus. Porque a Bíblia diz, examine-se o homem, pois a si mesmo. Então eu quero te chamar a esse lugar de entender que tipo de fermento tem contaminado. É a religião dos fariseus? Essa semana eu ouvi, a maior característica do religioso é o julgamento. Aí eu falei, meu Deus, caiu como uma ficha. Falei, agora eu vou aprender a identificar o religioso, né? Começar me examinando. É o seu julgamento? Porque julgar que alguém é religioso também pode estar te colocando no lugar de religioso. Julgar o costume, a forma do outro de buscar também pode te colocar nesse mesmo lugar de fariseu. É a crítica. O que é o fermento? É a língua maligna que não fica dentro da boca e sai com veneno. O que é? Qual que é o fermento para você nessa noite? Qual que é o fermento? O que seria o fermento? Que retirando ele, você vai ser capacitado pelo Senhor a viver a cruz. Qual que é a tua cruz desses dias, desse momento na sua vida? Porque nós temos momentos. Qual que é a renúncia para a qual Deus tem te chamado nesse tempo da sua vida? O que de repente você não conseguiu entregar ou não está conseguindo entregar? Deixa eu te dizer, Deus confia quando Ele te pede. Porque quando Ele começa a revelar uma área da sua vida que Ele está requerendo, é porque Ele confia que você já está pronto. Deixa eu te dizer, Ele não dá revelação para quem não está pronto para ouvi-la. Pedro poderia ter suportado, porque ele escolheu aquele momento. Só que Pedro ainda estava muito apegado com as coisas do mundo. Quando eu renuncio os propósitos do homem, e eu saio do trono, Jesus pode estabelecer o reino através da minha vida. Quando eu saio do trono, quando eu saio do centro, quando eu renuncio, até mesmo o que eu acho que é de Deus, porque achar não serve. Ou eu tenho a revelação e o entendimento, ou eu preciso caminhar mais e buscar mais. Mas quando eu renuncio o que eu acho, o que eu penso, e falo, o Senhor tem liberdade para fazer, eu aceito a cruz e eu passo a amar a cruz. O que é a cruz para você nessa noite? Eu não sei, irmão. Eu não sei. Eu não sei o que significa para você a palavra renúncia nessa noite. Eu não sei o que significa para você o fermento essa noite. Pode ser a religião, pode ser a crítica, pode ser a língua. Pode ser um sentimento, pode ser um relacionamento, um namoro impuro, pode ser um desejo impuro. Eu não sei qual é a tua cruz nessa noite. Eu não sei qual é a tua renúncia, mas o que eu sei é que Deus está chamando eu e você para um tempo de maturidade e de amor à cruz, para que o reino seja estabelecido. Fecha os teus olhos. Deixa o Senhor tocar o teu coração. Nós profetizamos e declaramos. Queríamos abrir o nosso coração. Queríamos abrir o nosso coração para Ele falar. Nós declaramos que ia deixar os nossos olhos, os nossos ouvidos abertos. E que Ele podia entrar, que Ele podia mexer. Nós começamos o culto declarando isso. Vem, Espírito Santo. Vem arrancar o gemido. Vem arrancar o gemido. Vem arrancar. Eu sei que dói, eu sei que dói. Mas ainda que dói, eu quero amar a cruz. Eu quero amar a cruz. Jesus, nos ajuda a amar a cruz. Nos ajuda a amar. Nos ajuda a amar essa parte da revelação que a nossa alma não quer, que a nossa alma insiste em deixar de lado. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a querer a cruz tanto quanto os benefícios do Evangelho. Nos ajuda a querer a cruz tanto quanto a maravilha que é te ter como Messias, como Redentor. Me ajuda a amar, me ajuda, ajuda-nos como igreja. Será que você pode orar? Será que você pode orar e que a sua oração suba como uma adoração ainda por uns minutos?
e que o seu gemido, a sua entrega, a sua renúncia toque o terceiro céu nessa noite e possa subir como um incenso agradável, de cheiro suave, de cheiro agradável às narinas do Senhor, e um clamor de arrependimento, de entrega genuína possa inundar o céu, possa inundar o céu e alegrar o coração do nosso Deus. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Vem, vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, Senhor. Sabe, queridos, a cruz, aceitar a cruz, ela vira chaves nas nossas vidas. Sabe, quando a gente aplica isso em cada área da nossa vida. Eu vou pegar, por exemplo, aqui o casamento. E a maior parte dos casamentos passam por tantas situações difíceis.